nossas reatâncias, tanto a capacitiva, ou a gente pode achar tanto quanto reatância como impedância, as capacitivas e as indutivas, elas estão defasadas 90 graus. Então, por isso, elas são ditas que elas estão no eixo imaginário. Então, quando a gente vai representar nessa impedância capacitiva e também a indutiva, que a gente vai considerar um pouquinho mais para frente, nós representamos com esse J que se refere ao eixo imaginário. Então, quando a gente representa esse nosso XC, ele vai ser 1 sobre esse nosso J, que é do eixo imaginário, o ômega vezes o nosso C. Relembrando, né? Então, esse ômega é da nossa frequência angular e o nosso C é o nosso valor do nosso capacitor. Então, quando a gente faz o 1 sobre o ômega vezes o C, nós vamos ter um valor. E o nosso J significa que ele está no eixo imaginário, ou seja, ela tem essa defasagem de 90 graus da tensão e da corrente em relação à nossa resistência. Então, agora, vamos começar a considerar a nossa função de transferência mesmo para esse nosso filtro passa baixa. Então, nós vimos, né, que o filtro ele vai deixar passar uma determinada frequência, ou frequências altas ou frequências baixas. E as outras ele vai atenuar, ou seja, como se ele estivesse rejeitando essas outras frequências. O que a gente está considerando é o passa baixa, que é composto por uma resistência e um capacitor. Então, o nosso sinal, né, uma corrente alternada, que vai ter uma determinada frequência, e a gente vai rejeitar ou não, né, atenuar ou não esse nosso sinal. A função de transferência, ela vai ser uma saída pela entrada. Como a gente viu, o nosso filtro, ele tem esse comportamento a gente pode colocar ele no diagrama de blocos, nós temos uma entrada e uma saída. Então, nós conseguimos ver, né, qual que é o ganho desse sistema, né, desse nosso filtro, no caso, que seria o nosso sistema, ele vai ser a nossa saída sobre a nossa entrada. E nós conseguimos aplicar isso para uma função de transferência. Aqui tem até um exemplo de se a gente tivesse uma outra tensão de entrada e uma outra tensão de saída, e o nosso sistema seria um valor de uma senoide. Então, a gente teria uma corrente alternada, que seria nossa função do nosso sistema. E a gente conseguiria descobrir qual que é essa função de transferência. Mas vamos vê-la agora aplicada para esse nosso filtro. Então, como que ele é? Nós temos aqui uma tensão de entrada, uma tensão alternada, que a gente está trabalhando com esses filtros em corrente alternada, e nós temos uma tensão de saída. Se a gente olhar ele na parte do diagrama elétrico, então nós vamos ter uma resistência e um capacitor, que é o que a gente viu que é composto esse nosso filtro passa baixa. Então, nós temos uma resistência e um nosso capacitor. A tensão de entrada, que é o nosso VE, tensão de entrada, e o nosso VS, nossa tensão de saída, que é lido no nosso capacitor. Para a gente descobrir qual que é a nossa tensão de saída, quando a gente tem assim uma resistência, quando a gente tem um circuito em série, a gente quer determinar a tensão de saída nesse capacitor, o que nós vamos fazer? Então, a nossa tensão de saída vai ser o nosso valor aqui, ó, como se fosse a nossa resistência, né? Só que no caso é a nossa impedância capacitiva, que é o nosso XC, vai ser sobre a nossa resistência, que é o componente que está aqui, que é a nossa resistência, mas o nosso valor da nossa impedância capacitiva. Então, esse XC sobre R mais XC, vezes o nosso valor da nossa entrada, né? Nossa tensão da nossa entrada. Então, é uma fórmula que a gente tem para calcular o valor da nossa tensão de saída. Então, como a gente viu no slide anterior, esse nosso XC, ele tem uma parte que ele é imaginária, porque como ele está defasado 90 graus, né, tanto o nosso XC quanto o XL, que são as impedâncias capacitivas e indutivas, elas estão defasadas em relação à nossa resistência. Então, elas estão ali naquele eixo imaginário. Então, por isso a gente usa o J. Então, se a gente substituir esse nosso XC e a gente colocar como 1 sobre J vezes o nosso ômega, que é a nossa frequência angular, vezes o nosso C. Então, onde tem o XC, a gente fez essa substituição. Primeiro passo que a gente está fazendo. Então, a gente colocou a nossa tensão, para descobrir a nossa tensão de saída, usamos uma propriedade para descobrir quanto que é a nossa tensão de saída em relação à nossa tensão de entrada, e a gente substituiu, por enquanto, só o XC. Sem segredos, por enquanto. Então, agora a gente vai ver como que a gente vai deixar isso com cara de função de transferência mesmo. A nossa função de transferência, como a gente sabe,
saída pela nossa entrada. A nossa saída é a nossa tensão S, né? O VS. E a nossa entrada é o nosso VE. O nosso VE, ele estava multiplicando ali anteriormente. Só que, ó, voltando, né? O nosso VE estava aqui multiplicando. A gente estava querendo descobrir só a nossa tensão de saída, determinar a nossa tensão de saída. Mas agora a gente quer ver a nossa função de transferência, que é a saída sobre a nossa entrada. Então, nós vamos fazer o VS sobre o nosso VE. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente vai ter uma função de transferência. Então, o VE sobre o VS, desculpe, sobre o nosso VE, nós já temos uma função de transferência ali sendo formada, né? Que é a nossa saída pela nossa entrada. Mas vamos lá, vamos com calma. Por esse próximo passo foi só o que estava multiplicando, passou a dividir. Então, beleza. Agora, o que nós vamos fazer, nós vamos tentar reduzir essa nossa expressão que nós temos. Então, a gente consegue fazer isso de algumas formas matemáticas. Nós podemos fatorar essa expressão, né? Fatorar pelo nosso R. Então, nós vamos fazer, ó, dividir tanto o numerador como o denominador por R. Então, a gente vai dividir tanto esse numerador, né, que é o que está na parte de cima da fração, quanto o denominador, que é o que está na parte de baixo da nossa fração. Então, aqui, ó, nós vamos fazer 1 sobre o nosso J, que é o nosso imaginário, o o nosso ômega, vezes o nosso C. Então, vezes, e daí nós chegamos vezes a nossa resistência. Fazendo essa fatoração, a gente consegue chegar nesses valores aqui. Então, aonde tinha o nosso R, onde tinha só o valor da nossa resistência, nós chegamos em 1. Então, nós chegamos ali no valor de 1, né? Porque é dividido por R, nós chegamos em 1. E onde não tinha, aí um R foi adicionado, que é da nossa resistência. Agora, para o nosso denominador, nós vamos tirar ali, né, todo esse ômega vezes o R, vezes o C, vezes o nosso J. Então, a gente consegue fazer o nosso denominador comum na parte de baixo.